Bom, são duas características do joio, né? São duas características. Você veja em Tiago 4,4 diz o seguinte: o joio ele tem como característica a sua conexão às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, ao brilho do mundo. Ele tem essa característica, ele tem essa conexão, esse elo, esse vínculo. Embora ele aparenta ser trigo, embora ele aparenta ser um legítimo servo de Deus, né, que faz a vontade de Deus, mas o que ele tem cultivado no coração dele não é a vontade de Deus, é as suas próprias vontades. O que ele tem cultivado dentro dele é oposição à vontade de Deus. Porque há esse elo, esse vínculo com o mundo, com as coisas do mundo. Ora, e outra característica do joio está em Apocalipse, capítulo 3, no primeiro versículo, que diz assim: E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Outra característica do joio, como eu falei anteriormente, ele aparenta ser, né, um servo de Deus, mas ele não é. Ele aparenta ter saído do mundo, ter abandonado os prazeres do mundo. Ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Os prazeres do mundo têm estado mais vivos no coração dele do que a vontade de Deus. Ele só tem uma aparência. Ele tem nome de que vive, mas espiritualmente ele está morto. Ora, quando o joio ele é semeado no meio do trigo, e é semeado pelo inimigo, né? Qual o intuito disso? Qual é o intuito desse inimigo, como a parábola do joio e do trigo, né? É confundir o semeador no momento da sua colheita. Só que o semeador, ele sabe a semente que ele plantou. Não tem como você enganar Deus. De repente, porque o joio, a característica do joio é exatamente isso, é a falsidade. Ele aparentar ser uma coisa que ele não é. Mas de repente, você que está me assistindo, você não é uma pessoa falsa. De repente você é sincero. De repente você tem procurado, se entregou para Jesus. De repente você até se batizou. Você tem sido sincero com tudo e com todos. Porém, de repente você não tem sido sincero com duas pessoas. E quem são essas duas pessoas? Você mesmo e Deus. Deus não se confunde. Deus não se engana. De repente você lê a Bíblia, vai na igreja, aceita uma oração, crê na palavra, mas não é isso que você tem de repente cultivado dentro de você. De repente você tem cultivado dentro de você um desejo por aquilo que é oposição à vontade de Deus. De repente você tem apenas aparentado ser uma pessoa que entregou a vida para Jesus, mas dentro de você ainda falta uma entrega total. De repente você não está sendo sincero consigo mesmo. De repente você não está sendo, obviamente, se você não está sendo sincero com você, mas você também não está sendo sincero com Deus. Seja verdadeiro. Tem pessoas, você veja que tem pessoas que ela se preocupa com a volta de Jesus. Ela procura se informar o máximo possível sobre a volta de Jesus. A preocupação dela está voltada à volta de Jesus, mas não está
voltada a estar preparada para quando esse dia acontecer. Como falei anteriormente, a pandemia está aí. Tanto o joio como o trigo estão sendo recolhidos dessa terra. E o que vai definir para onde você vai, uma vez você sendo recolhido dessa terra, você, eu, nós, é o que nós somos diante aos olhos de Deus, se somos trigos ou se somos joios. Se eu sou trigo, que semeio a vontade de Deus, que semeio a boa semente. A boa semente consiste em fazer a vontade de Deus na prática, no cotidiano, abandonando o pecado, abandonando os palavrões, a prostituição, a idolatria, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é oposição à vontade de Deus. Quando você abandona isso e procura fazer a vontade de Deus, você está semeando a boa semente, você está se tornando o trigo. E quando você for recolhido, você irá para o celeiro, que é o reino dos céus. Caso contrário, você é apenas joio. Caso contrário, eu sou apenas joio. E a Bíblia diz que o justo será lançado no fogo. E o fogo que representa o inferno, que representa a condenação eterna. Então, meu querido, são essas duas características do joio. O vínculo com o mundo, o cultivar as coisas, os prazeres do mundo, os prazeres carnais, o cultivar o pecado. Porque amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não é só o diabo que é o inimigo de Deus, não. Mas tudo aquilo que é oposição à vontade de Deus. E se aquilo que é oposição à vontade de Deus, o pecado em si, eu tenho vínculo com ele, então eu constituo-me inimigo de Deus. Ainda que eu aparente ser um servo de Deus, ainda que eu tenha, como diz Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto. Então, meu amigo e minha amiga, abandone o pecado, seja sincero, não só com as pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente com Deus e consigo mesmo. Duas coisas a Bíblia manda nós analisarmos: primeiro as Escrituras e depois a nós mesmos. Tá ok? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.